fato é que quase ninguém sabe disso, mas a educação pública, gratuita e obrigatória foi inventada em algum momento da história. Antes não havia isso. A educação na antiguidade se distanciava muito do que entendemos hoje por educação. Na Atenas clássica, por exemplo, não havia escolas. As primeiras academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação livre. A instrução obrigatória era coisa dos escravos. Por outro lado, a educação em Esparta era mais parecida com uma instrução militar. O Estado se desfazia daqueles que não alcançavam os níveis esperados. Havia aulas obrigatórias, fortes castigos e modelagem de conduta através da dor e do sofrimento. Antigamente, a educação estava nas mãos da Igreja Católica, pelo menos no mundo cristão ocidental. Foi só recentemente, no século XVIII, em uma época da história que se chama despotismo, esclarecido, com certeza ouviram falar disso na escola, que se criou o conceito de educação pública, gratuita e obrigatória. A escola, como conhecemos hoje, nasceu no fim do século XVIII e começo do século XIX na Prússia. Com o objetivo de evitar as revoluções que ocorriam na França, os monarcas incluíram alguns princípios do iluminismo para satisfazer o povo, mas mantendo o regime absolutista. A escola prussiana se baseava na forte divisão de classes e castas. Sua estrutura, herdeira do modelo espartano, fomentava a disciplina, a obediência e o regime autoritário. O que queriam esses déspotas esclarecidos? Um povo dócil, obediente e que pudesse ser preparado para as guerras muito comuns nessa época entre todas as nações que estavam nascendo. Por exemplo, Catarina a Grande, da Rússia, chamou os enciclopedistas franceses para preparar isso mesmo. Diderot, um dos mais famosos, esteve lá para montar esse pacote formador, não de cidadãos, mas de súditos obedientes desses estados. As notícias do modelo educacional bem-sucedido se espalharam rapidamente e, em poucos anos, educadores das Américas e Europa visitavam a Prússia para se especializarem. Com o passar do tempo, o modelo se expandiu internacionalmente. Muitos países importaram a escola moderna com o discurso de acesso à educação para todos, elevando a bandeira da igualdade, quando justamente a própria essência do sistema provinha do despotismo, buscando perpetuar modelos elitistas e a divisão de classes. Essa é a origem da educação pública. Note que Napoleão, um pouco depois, inimigo jurado de todos esses déspotas, fez a mesma coisa. Ele dizia com todas as letras: eu quero formar um corpo docente para poder dirigir a opinião dos franceses. Dá para entender? Ele sabia o que fazia. E isso funciona, sabendo ou não sabendo, até os dias de hoje. A escola nasce num mundo positivista, regido por uma economia industrial. Portanto, busca obter os maiores resultados observáveis, com o menor esforço e investimento possíveis, aplicando fórmulas científicas e leis gerais. A escola era a resposta ideal à necessidade de trabalhadores. Foram os próprios empresários industriais do século XIX que financiaram a escolarização obrigatória através de suas fundações. Onde coloca os filhos dessas pessoas para que possam trabalhar? Como educamos para que aprendam a ler? Como criamos operários inteligentes? A educação continua sendo a mesma, uma ferramenta para formar trabalhadores úteis ao sistema e uma ferramenta útil para que a cultura permaneça sempre igual e sempre se repita. O que significa conservar a estrutura atual da sociedade. A escola foi complementada por pesquisas sobre o controle da conduta, propostas de utopias sociais e até teorias de superioridade racial. Não é de se estranhar que os primeiros estados com o sistema prussiano ou similar foram, com o passar das gerações, focos de xenofobia e nacionalismo extremos. O modelo de produção industrial em linha de montagem era perfeito para a escola. A educação de uma criança era comparável à manufatura de um produto. Portanto, requeria uma série de passos determinados numa ordem específica, separando as crianças por gerações em graus escolares.
Em cada uma dessas etapas, determinados elementos seriam trabalhados. Conteúdos que assegurariam o sucesso, pensados minuciosamente por um especialista. Digamos que o professor seja a figura que é encarregada de ensinar uma série de conteúdos que condizem, porque alguém determinou assim, com uma idade específica. Mas a educação não é preparada por biólogos. E, curiosamente, muitas vezes também não são educadores que a preparam. São administradores. São pessoas que não dão aulas. Nesta linha de montagem, uma pessoa estaria a cargo de uma pequena parte do processo. Insuficiente tanto para conhecer o mecanismo na sua totalidade quanto as pessoas em profundidade. Um docente por ano, por matéria, a cada 30 ou 40 alunos, chegando ao ponto que o processo acabe sendo meramente mecânico.